Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse: presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$ 6. Lula disse: isso é uma decisão política. Fincou o pé. O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. Olá, polêmicos! Tudo bem? Se você tá nesse canal, você adora uma polêmica e uma fofoquinha. E vindo do campo inimigo, eu até fui buscar o meu café pra tomar e ver essa fofoca. O que eu trago hoje é a nossa menina de recados oficiais do governo, a Lulete mais apaixonada do Brasil e a amiguinha de figurinha do Zap do STF, Daniela Lima. A mulher começou a semana trazendo um passo a passo da crise do Janjo, que segundo ela foram fontes internas que trouxeram tudo fresquinho. E olha, eu acho que tá tudo bem coerente com a realidade, hein? O legal é ver que nós estávamos certos o tempo todo. Senta que lá vem fofoca. Ela dividiu a crise que o governo se enfiou em 3 partes. A primeira delas começou com o dólar em novembro do ano passado. Na reunião para definir como seriam anunciadas as medidas de corte de gastos, que depois virou aumento de impostos, Lula, Sidônio e companhia queria que tudo fosse anunciado junto. O corte de gastos com a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Do outro lado da briga, tínhamos Tachad, Simone Stepy e o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Todos eles falando: olha, isso aí vai dar ruim, hein? Time do Tachad perdeu, o dólar explodiu e o Janjo ficou com cara de Dilma. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou, às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz: olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz: gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse: olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala: discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz: gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar.
E aí Fernando Haddad disse: você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse: presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse: isso é uma decisão política. Fincou o pé. Mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando: caramba, tá muito difícil. Viu só? E você aí achando que o Tachad era ruim? Pra você ver que tudo é uma questão de perspectiva. Perto do Paulo Guedes, o Tachad era um horror. Já perto dos outros petistas, Tachad é o salvador. Ai, eu tô achando tudo tão TV Fama. Daniela, você leva jeito pra isso, hein? A segunda parte dessa crise toda foi a polêmica do Pix, que na verdade era imposto de renda nos informais. Ela disse que nunca viu uma crise dessa magnitude, que o governo errou em tudo em relação a isso e que o maior culpado disso tudo é Rui Costa, o ministro da Casa Civil do Janja. Ele deve ter visto aquela frase do professor Olavo de deixar o Janja isolado, sabe? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro, você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Quando vem em janeiro, o governo vê uma outra frente de crise. A portaria da Fazenda, que ampliava a fiscalização sobre o Pix, chama a atenção da oposição, que faz um duplo ataque. Escala um dos seus mais populares para fazer um vídeo com duríssimas críticas à medida e ainda elabora uma série em outra frente de desinformações a respeito do assunto. O Sidônio Palmeira produz esse material, que é o Lula com a camisa do time dele, indo fazer um Pix dizendo: olha, tá tudo certo, não vai mudar. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz textualmente para as pessoas: eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse: temos que manter e explicar, porque isso aí é banal, dá para explicar. Vai combater, inclusive, crime organizado. Chama o ministro da Justiça. Ele vai explicar como ajuda a Polícia Federal, inclusive. Mas não. Também, de novo, numa participação muito incisiva do Sidônio Palmeira, a mensagem do Pix foi revogada. Nesse caso, tem Sidônio e um segundo personagem, Rui Costa. O ministro da Casa Civil virou, nas análises sobre o Lula encastelado, um Lula isolado, um Lula que não está conseguindo ter uma percepção mais global, virou uma espécie de esporte em Brasília fazer a malhação do Judas. Nesse caso, é do Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula. A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com: olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. O ministro Rui Costa é acusado de encastelar Lula, dificultar o debate e, principalmente, alimentar no petista a ideia de que saídas simplórias podem dar conta de problemas complexos, como foi o caso do Pix. A transação mais queridinha do Brasil foi alvo de uma enxurrada de mentiras e de um ataque certeiro da oposição, e o governo capitulou. Queria saber até hoje qual que foi a mentira do Pix, porque sinceramente eu vi ninguém falando que o Pix ia ser taxado. E sim,
quer ter imposto de renda nos informais. Agora chega mais pra você ver o ponto alto da fofoca. Esbanja! Mais do que uma fofoca de um amor bandido, descobrimos o porquê da primeira esbanja gostar tanto de esbanjar o nosso dinheiro em dólares ou euros. Ela se intromete em tudo. Se você não falasse, ninguém ia ter percebido. E quando não tá se intrometendo, tá proibindo o homem de fazer suas negociatas. Quando sua mulher não deixa você jogar aquela pelada no fim de semana, sabe? Ou quando deixa, ela coloca tanto empecilho que aí você até desiste de ir. É tipo isso que o Janjo tá passando. Aí, a solução dele, manda ela viajar. Com o nosso dinheiro. Nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio da Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Para fechar o terceiro ponto da crise, temos o Janjo com medo do seu próprio aerolula e o tombo que levou no banheiro ano passado. Foi o combo perfeito para fazer o corrupto repensar se vai realmente concorrer em 2026. Achei muita coincidência essas coisas todas virem à tona bem quando ele tá na pior popularidade de sua história. Silva se irritou profundamente num dia. Ele estava voltando de uma viagem internacional quando o avião da FAB deu um problema e ele teve que ficar sobrevoando horas o aeroporto do México, 5 horas, para o avião gastar gasolina, gastar combustível, querosene de aviação, e poder pousar em segurança. Olha aqui, ó, como é que ficou o avião. 5 horas. O Lula ficou profundamente irritado e foi a primeira vez, segundo os ministros que estavam com ele, que ele externa ali irritação. Com o tempo que dedica à política, o fato de não poder, de ser muito sacrificante, se já estava na hora de ir embora. Isso acendeu um sinal. O sinal de que Lula hesita sobre a reeleição. Ele tem 79 anos. Um segundo episódio, gente, deixou esse sentimento mais explícito. Foi a queda de Luiz Inácio Lula da Silva dentro do Palácio do Planalto. O presidente sofre um acidente doméstico, esse é o Lula ali já no hospital, na saída. Um acidente grave, ele bate a cabeça numa quina de mármore, e isso leva ele a ter de fazer uma cirurgia no cérebro. Os médicos depois disseram, essa é uma cirurgia bem difícil. A partir daí, o Lula começa, segundo o ministro, a naturalizar o debate sobre encerrar a vida pública nesse terceiro mandato. Trata isso como uma questão. 2 pilares do governo se erguem. Rui Costa chama para si a missão de construir 2026, porque o Lula depois recuperado, passa a sinalizar que não pode sim concorrer, aumenta a ciumeira com ele e aumenta o fogo amigo a Fernando Haddad, que é visto na esplanada como uma espécie de nome natural. Dessa forma, o governo está cindido. Trazendo as palavras de um aliado do Lula, ele diz, já passou da hora de decidir
sobre 2026, porque o que está acontecendo alimenta a disputa no governo, de modo que está fazendo com que o governo simplesmente não ande. Muitas vezes, o próprio presidente é o homem a dar o pito naquele que poderia ser seu sucessor. Fernando Haddad, no caso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O homem que perdeu a reeleição da Prefeitura de São Paulo para João Dória no primeiro turno, que perdeu a presidência para o Bolsonaro em 2018, que perdeu o governo do estado de São Paulo para o Tarcísio em 2022, que tem um apelido de Taxade por taxar demais o povo e tirar dinheiro à força do seu bolso, que não tem nenhuma moral dentro do partido e no próprio governo, é o melhor nome que a esquerda tem? A gente só não leva em 2026 se tiver uma fraude à la Venezuela. Se o Janjo realmente desistir, e tem tudo pra isso acontecer, porque eu não acho que ele vai querer levar uma derrota eleitoral logo no final da carreira. E colocar o Taxade no seu lugar, 3 memes que eu tenho aqui no meu computador já derrotam ele na eleição. Adorei esse quadro de fofoquinhas quentes. Será que ela recebeu tudo isso com uma figurinha do Zap dos ministros? Danizinha, se um dia você desistir de fazer fofoca de política, acho que você vai se dar muito bem lá num quadro com o Léo Dias, viu? Fica a dica. Mas e você? Acha que o Janjo vai jogar a toalha e colocar o Taxade pra perder no lugar dele? Ou apesar de tudo isso, o Janjo vai continuar na disputa porque não tem outra opção? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e